Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Priscila Vicente e hoje eu vou compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu estou estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vou falar sobre o capítulo 2, que fala sobre o discurso de Pedro. Pedro faz um discurso extraordinário, assim, maravilhoso mesmo, logo após o acontecimento de Pentecostes, derramado do Espírito Santo e tudo mais. Aí ele faz um discurso em que muitas pessoas se entregam para Jesus, reconhecem Jesus como o Messias. E quando eu lia esse discurso, eu me emocionava, assim, lembrando de todas as coisas que Pedro fez, de tudo que ele viveu antes de chegar nesse período, sabe? Às vezes a gente se cobra muito durante a vida pelas coisas que a gente faz, pela forma que a gente sabe? A gente tem características, a gente tem um gene forte, né? Existem essas expressões. A gente tem características em nós que leva a gente a agir de formas que às vezes a gente não gostaria de ter agido, sabe? E eu vejo muito isso em Pedro. E não é de hoje, já faz um tempo já, o Senhor vem chamando minha atenção a olhar para Pedro, a ver como ele foi transformado pelo Senhor. E realmente, sabe, assim, eu nem vou ler assim esses versículos, mas eu vou citar alguns trechos aqui em João 18:10. Pedro, ele estava no Getsemane junto com Jesus. Jesus estava sendo levado, chegaram os guardas e aquela confusão toda. Pedro, a primeira coisa que ele fez foi arrancar a orelha de um soldado. E assim, isso mostra a impulsividade dele. Ele era agressivo, ele era impulsivo, ele catou a espada, pronto, aí já era, né? Depois, em Lucas 22, também mostra um dos trechos sobre Pedro, que é muito conhecido, que fala sobre ele ter negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E aí a gente pensa assim, né, como ele faltou coragem nele, como ele era meio rude, assim, sabe, no jeito de agir, de falar. Mas Jesus fez Jesus proferiu uma palavra, Jesus profetizou sobre ele que ele seria transformado, né? Ele era pescador, né? E Jesus falou para ele, não, você será pescador de homens. E foi realmente o que aconteceu. Mas o propósito de eu estar falando isso aqui hoje é que às vezes a gente olha para nós mesmos e para a forma que a gente para a forma que a gente age, e a gente tem dificuldade às vezes de deixar de fazer algumas coisas, porque a gente olha e fala assim, gente, mas esse é o meu jeito, como que eu vou parar de fazer isso? Isso é tão natural, eu faço isso de uma forma tão natural, como que eu vou parar de fazer isso? Em busca pela santidade, às vezes a gente se encontra de forma às vezes depressiva, a gente se encontra assim, se achando o maior dos pecadores, que a gente é mesmo, mas que a gente sempre se esquece de que Deus nos ama independente disso tudo. Eu vou até contar uma coisa sobre mim, assim, né? É muito simples, mas quando eu era criança, desde criança, meu pai chamava minha atenção porque eu falava muito alto. Aí ele falava, né, Priscila, fala baixo. E isso era o que eu mais ouvia desde criança, minha adolescência inteira. E assim, hoje eu sou professora e falar alto, né, ter uma potência na voz, faz parte, assim, algo que eu preciso muito pro meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho. O que eu quero dizer é que Deus não vai tirar coisas de você e fazer você uma outra pessoa. A gente não precisa ser outra pessoa para agradar a Deus. Na verdade, tudo que você e todas essas suas características foi Deus que fez, foi Deus que colocou em você. O que falta, na verdade, é a gente saber lidar com elas, a gente saber usar elas, né? E a gente só vai saber isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos molda, é o Espírito Santo que nos convence de que, olha, não é bem assim que é pra fazer, não é bem assim que é pra falar, né? É o Espírito Santo que faz morada em nós e que nos leva num caminho de alegria à santidade.
Ser santo não é sinônimo de ser triste, de ser careta, não é sinônimo dessas coisas. Ser santo é uma caminhada para a excelência. Isso é algo maravilhoso. A gente deve ter essa caminhada com alegria. E a gente só vai ter essa caminhada com alegria se a gente depositar o nosso coração diante do Senhor, se a gente abrir o nosso coração para Deus. É o Espírito Santo que vai mudar em nós. Se a gente ficar tentando mudar as nossas características, tentando mudar o nosso jeito por nós mesmos, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se colocar de uma forma que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós, de agir em nosso coração, na nossa mente e fazer a gente compreender a forma certa de viver, de agir, de usar dessas nossas características para bênção, não para maldição, para alegria, não para tristeza, para paz, não para guerra. Então, queria finalizar lendo esses versículos aqui, só para você entender que o homem que cortou orelhas de um soldado, que negou Jesus, ele terminou um discurso e isso aqui aconteceu. Em Atos 2, no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, né, a multidão, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, Atos 2,41. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram alcançadas através da vida de Pedro e muitas outras mais. Mas adiante em Atos, a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Deus, nós somos destinados a ser grandes. Deus deseja a grandeza em nós. Deus deseja nos fazer grande, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo faça morada e que Ele sim venha nos moldar para sermos sempre grandes, melhores e cada dia mais perto de sermos santos como Ele foi. Amém? Shalom!